Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 13, de apenas 25 versículos, onde veremos que Eliseu ressuscita um morto depois de morto. Olha só a história, hein? Um profeta que já tinha morrido e mesmo assim realizado mais um milagre. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Estaremos juntos aqui agora e eu recomendo a você que faça uma leitura prévia desse capítulo 13. Ou então você pode entrar em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai ter acesso à parte escrita dessa narrativa e também o trecho bíblico segmentado. Em nossa divisão proposta, nós juntamos 1ª e 2ª Reis, juntos tem 47 capítulos, e nós dividimos em 3 partes. Nós nos encontramos na 2ª parte. Nós estamos vendo a monarquia dividida, que começou lá no capítulo 12 de 1ª Reis e vai até o capítulo 17 de 2ª Reis. Estamos agora vendo em Israel, que é o capítulo 13, do verso 1 ao 25. E esta é a parte J. Nós também dividimos a 2ª parte, dividimos 1 e 2 reis em 3 partes. A 2ª parte é bem extensa, então nós dividimos ela em diversas partes, e nós estamos vendo a parte J. Ela se encontra dividida em 2 partes, a parte J, todas dentro do mesmo capítulo. Nós veremos Jeoacás de Israel, capítulo 13, versos 1 ao 9, e Jeoás de Israel, do 10 ao 25. O autor interrompe a narrativa em Judá para continuar a narrar a história de Israel a partir de onde tinha parado anteriormente, e introduz assim a história de 2 reis em Israel, de Jeoacás e de Joás. Jeoacás sucedeu a seu pai Jeú como rei de Israel. Jeoacás voltou-se à idolatria introduzida em Israel por Jeroboão, 1ª Reis 12, 25 a 33. Foi no 23º ano do reinado de Joás em Judá que começou a reinar em Israel. E ele era menino. Ele era o primeiro filho de Jeú a reinar em Israel, sendo que Deus prometera a Jeú que até a 4ª geração ele teria um descendente ocupando o cargo em Israel, por causa dos seus grandes feitos, entre eles eliminando a adoração a Baal e também toda a família de Acabe e Jezabel. Ele ficou no reinado por 17 anos e morreu. Joás ainda era rei de Judá quando ele deixou de reinar, e ainda reinou mais 2 anos. Portanto, ainda pôde ver seu filho, o segundo de Jeú, Jeoás, reinando em Israel. Durante seus 17 anos, ele, como todos os reis de Israel, fizeram o que era de praxe, o que era mal perante o Senhor. Ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Por isso que a ira do Senhor se acendeu contra ele, e Israel acabou sendo entregue nas mãos de Azael, rei da Síria, e ainda nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael. Jeoacás, no entanto, no meio do aperto da guerra e da opressão, ele se voltou a Deus e orou, pediu livramento do Senhor, e o Senhor o atendeu, como nos tempos de Juízes. Lembra aí, capítulo 2, versos 18 e 19. Um salvador a Israel, ou seja, ajuda temporária para resistir aos ataques dos sírios por meio de uma pessoa que não é citado o seu nome nas Escrituras. Ainda assim, continuaram nos pecados de Jeroboão, e até o poste ídolo permaneceu em Israel. Esse poste ídolo era um símbolo da deusa Azera, a qual tinha sido erigido por Acabe, 1ª Reis 16:33, e ao que parece permaneceu durante as reformas de Jeú, capítulo 10, verso 18 a 28. Jeoacás morre e é enterrado junto a seus pais em Samaria, e começa um novo governo em Israel, o governo já do seu filho Jeoás. Jeoás de Israel, dos versos 10 ao verso 25. Já estamos no ano de 37 do reinado de Joás de Judá, quando Jeoás começou a reinar em Israel. Assim, eles serão contemporâneos por mais 5 anos. Jeoás reinou 1 ano a menos do que reinou seu pai.
Ele reinou 16 anos e fez o que todos os reis de Israel sempre fizeram. Você não vai encontrar um rei bom aí em Israel. O que era mal aos olhos do Senhor. E o padrão aí é Jeroboão, o padrão de comparação negativo. Este não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Em seu governo, Eliseu adoeceu da doença que o levaria à sua morte. Eliseu, o profeta, ficou doente e recebeu a visita de Jeoás, que sobre ele chorou muito e exclamou a frase que ele mesmo, Eliseu, tinha usado quando Elias foi arrebatado aos céus: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu manda que ele apanhe um arco e flechas, orienta ele a retesar o arco e pôr a sua mão sobre a flecha, e profetiza para ele no lançamento da flecha sua vitória sobre os sírios até os consumir de todo. Eliseu era um homem de Deus e conhecido e reconhecido na região por causa das suas palavras proféticas. No entanto, Jeoás parecia mais doente e apático do que o moribundo Eliseu. Frouxo, assiste ao que Eliseu estava profetizando com tanto ardor, próximo à sua morte. Ele assiste tudo aquilo com aqueles olhos derrotados. Em seguida, Eliseu orienta ele, animado ainda, a apanhar as flechas e ferir a terra. Era uma simbologia profética do quanto ele iria ferir os írios. Mas Jeoás, desanimado e zonzo, apenas feriu a terra meio molengo 3 vezes e parou com aquele olhar de peixe. Deve ter feito assim na terra. Eliseu lhe deu uma bronca, ele disse que era para ele ferir com vontade. E muitas vezes, no entanto, como fora frouxo e ferir a terra apenas 3 vezes, por apenas 3 vezes ele iria prevalecer contra os sírios e não os exterminaria de vez. Ô Joás, que pena, hein, que você estava naqueles dias. Em seguida, morreu Eliseu e ele foi sepultado. Um fato curioso é que ele mesmo morto pôde ressuscitar um homem que fora colocado ali em sua cova, que quando tocou nos ossos de Eliseu reviveu. Já pensou? Um outro corpo foi atirado na cova, mas esbarrou no osso de Eliseu e acabou sendo ressuscitado. Azael oprimiu Israel todos os dias da vida de Jeoacás. No entanto, o Senhor foi misericordioso, o Senhor se compadeceu deles e se tornou para eles, por causa da aliança, por causa do seu amor, da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O compromisso pactual, ao contrário dos caprichos do compromisso humano, era firme, era constante, era de longo alcance. 1 Reis 18:36. Por isso que não o quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. Azael, o terror de Israel, morreu. E seu filho Ben-Hadad III começou a reinar na Síria, e os ataques continuaram, mas não prevaleceram. E por 3 vezes, como profetizou o homem de Deus, a Joás, os sírios foram derrotados e Israel recuperou as cidades. Ele ainda pelejou contra Amazias, filho de Joás, de Judá, durante seu reinado. Ele também morreu, e no seu lugar se assentou Jeroboão, seu filho, o terceiro da linhagem de Jeú, que essa linhagem aí só ia até o 4º filho. Então nós vimos aí o capítulo 13, estaremos vendo aqui amanhã o capítulo 14, onde veremos Amazias de Judá e Jeroboão II de Israel, e Jeroboão II de Israel. Nós estaremos vendo aí essa graça de Deus. Meus queridos, por hora é só, o capítulo 13 nós encerramos agora. E amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 14. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue. Estaremos sempre aqui com essa palavra de Deus para vocês. Meus queridos, acessem nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia na presença de Deus.